Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos, todos aqui do canal Rascunho Teológico. Nós estamos em uma série de estudos teológicos e nossa temática desses dias tem sido ética, não é? Cristã, ética no seu contexto geral e, por que não dizer, ética cristã propriamente dita, não é? E nós, nesse conteúdo, vamos estar ministrando e ensinando sobre a ética e a sociologia, isto é, vamos trabalhar sobre a pobreza, o que a Bíblia fala sobre isso, o que Isaías 58 trata sobre isso. O texto base para essa aula de hoje é Isaías 58. Isaías 58 tem 14 versículos, certo? E do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12, a tratativa é muito forte sobre isto, né? Por que não dizer os 14 versículos, mais especificamente, mais em especial o versículo 1 até o versículo 12, né? Nós vamos trazer aqui alguns dados, né, de organizações respeitadas, né? Então, a ética cristã e a manutenção da desigualdade, como vamos lidar com isso dentro da sociedade que nós vivemos, né? Como vamos entender acerca da ética e a desigualdade, né? Dentro dessa estrutura básica que compõe a sociedade, existe aqueles que não têm, que são determinados, são mais determinados. São essas estruturas, tipo estrutura econômica, estrutura política, estrutura da religião. É uma definição, estrutura econômica, estrutura política, cultura e religião, né? Então, em definição simplificada, a economia determina todas as condições de sobrevivência material de um grupo, né? A política, ela organiza tal grupo em relações, em suas relações e administração. Já a cultura, ela determina os hábitos e a maneira de exercer o mundo, de enxergar o mundo, ou melhor, né? A religião, ela estabelece dogmas e a ética e a moral que servirão como base de sustentação das relações estabelecidas, certo? Então, na Idade Média, que foi marcada pela expansão e fortalecimento da Igreja Católica Apostólica Romana, por que não dizer, né, a ICA, como é conhecida a sigla, né, estabeleceram-se determinadas verdades e dogmas, assim como os padrões éticos e morais inspirados em discursos cristãos em bens materiais, certo? Dentro dessa questão, como vamos trabalhar a proposta de cristãos pobres, oprimidos e órfãos, Isaías 58, né? Estima-se que em 2003, bilhões de crianças, aqui vai dados, né? Que em 2003 estima-se que milhões de crianças na África, por exemplo, África e na subsaariana, por exemplo, suas consequências de epidemias tipo AIDS, naqueles continentes. Considera-se que igualmente há 16 mil crianças que morrem de complicações relacionadas à fome todos os dias, uma morte a cada 5 segundos. Além disso, em 2004 também, cerca de 1 bilhão de pessoas vivas vivia abaixo da linha da pobreza. Isso no continente africano, né? E não é só isso. Vamos trazer algumas outras informações que não é só a África, ok? A começar do nosso país, certo? Um dos problemas que temos é que politizaram a temática. Não resolve. Politizaram, ponto. Não resolve o problema. Porque a ideia é você ser pobre e o pobre comer na mão do rico, né? O pobre comer na mão do Estado, vivendo de esmola. Isto é uma aberração, isso é uma excrescência, não é? Visto que Deus deu a terra para todos, e assim sucessivamente. Qual é a resposta cristã
Qual é a resposta do cristianismo a esses marginalizados? O cuidado gentil, amoroso com os que vivenciam a agonia da pobreza, da opressão, e os que acabaram de se tornar viúvos, despojados e órfãos têm sido identificados de forma repetidas, Esse tipo de politização não ajuda em nada, é minoria, é isso e aquilo, Na verdade, Deus criou todos iguais, e as terras, a riqueza é para todos, e todo mundo deve, sim, ter as suas coisas. Pelo menos riqueza aqui não se fala de que milionário, de bilionário, não. Se fala de pessoas que trabalham e têm condição de manter os seus custos. A exemplo, suas vestes, o que comer, ter o que beber, e se manter, e assim sucessivamente. Então, vamos trazer aqui algumas informações dessas questões relacionadas. Tem um site de Hunger Fact, no caso internacional, você pode acessar, depois eu vou deixar na descrição do vídeo, você pode acessar, faz a tradução, e você vai ter informações interessantes sobre essas questões esses dados que eu estou passando aqui, tá certo? Voltando aqui ao assunto, o órfão que tem se identificado de forma repetidas, por exemplo, vem como uma verdadeira marca, como uma verdadeira marca da igreja cristã ao longo dos séculos, assim citando exemplo de antigos filósofos, por exemplo, atenienses, Aristides, por exemplo, que foi convocado para defender os seus irmãos na fé diante do imperador Adriano, no ano 125, ele apresentou o seguinte testemunho: amamos uns aos outros, a necessidade da viúva não é ignorada, e libertamos os órfãos dos que lhe aflige violência. Quem tem o que dá a quem não tem, quem tem, dá a quem não tem, de bom grado, sem vanglória. Isso foi Aristides que falou, o filósofo ateniense, grego no caso, de Atenas. Então, essa influência cristã pode ser observada historicamente na vida da igreja, quando os crentes priorizavam as ações para trazer as crianças até Jesus. Vamos ver Marcos 10, 15, e cuidar dos órfãos, que está escrito no capítulo 26, versículo de número 12 de Deuteronômio. Então, os cristãos, por exemplo, tiveram influência na criação de leis e proteção das crianças, lá no antigo Império Romano, no Império Romano. No 5º e 6º século, por exemplo, o reformador Zwinglio, ele transformou seus diversos mosteiros em orfanatos na Suíça. Então, outro estadista também cristão, Ashley Cooper, ele liderou a luta contra o trabalho infantil na Grã-Bretanha no século XIX. Então, essa estatística deve melhorar, porque hoje retrocedeu bastante. Segundo a Oxfam, nós temos um número alarmante de pessoas com necessidade, e necessidade com fome. Nós vamos trazer aqui essa questão de pobreza propriamente dita, Vamos trazer a questão da pobreza aqui. A mesma influência cristã pode ser observada de forma que, por exemplo, a preocupação dos cristãos com as pessoas economicamente desfavorecidas foi igualmente importante. Elas também eram objeto de provisões específicas incluída na lei de Moisés. Então já havia na lei de Moisés para se ter cuidado de pessoas menos favorecidas. Para não deixar, por exemplo, eu tenho, mas fulano não tem, está tudo bem. Ele não tem, ele que se vire. É assim que estão vivendo hoje. Isso é pessoas que não têm história, que trabalham nessa visão. Êxodo capítulo 23, verso 11, Levítico capítulo 14, versículo 21 e Levítico 19, 10. São as recomendações da lei mosaica, embora não devesse ser tratada com favoritismo somente pelo fato de serem pobres. No capítulo 19, verso 15, nos afirma isso. Também não deveria ser evitadas, negligenciada pelos representantes do povo, ou seja, tinha que ter equilíbrio, tinha que ter equacionar, ou pela própria sociedade. Quando essas pessoas eram exploradas, seu clamor a Deus por socorro
viria em seguida. Salmo 34, versículo número 6. Era respondido com frequência pela graça e pela misericórdia de Deus, por meio dos quais lhe estendia as mãos para ajudá-los. Vamos ver isso em Salmos 41, verso 1, Provérbios capítulo 14, versículo de número 21. Geralmente, a palavra pobreza ela é utilizada com referência, em referência aos que têm renda insuficiente. E vou dar aqui 3 definições que são apresentadas aqui para mostrar o que queremos falar sobre essa renda insuficiente. Primeiro, a pessoa que vive debaixo da linha, vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, sem renda mínima necessária para a sobrevivência da sua família, de uma família urbana de 4 pessoas. Segundo, o indivíduo cuja renda está abaixo de R$ 50% da renda média de todos os trabalhadores de uma nação. Terceiro, pessoas que possuem a menos porcentagem de uma parte do rendimento nacional, independente da qual dessas 3 definições seja usada, os pobres continuam representando uma linha de privação com um oceano de riqueza, em um oceano de riqueza. Por exemplo, é errado, está equivocado, aumento exorbitante para vários setores do setor público. Não tem como estar certo. Não tem, principalmente na atual conjuntura. Está errado também. Não estou falando aqui no âmbito político, mas não está certo. 50% de aumento para o governador que acabou de se eleger. Errado. Né? Alguém está querendo fazer lobby, fazer média. Fazer lobby não, fazer média. Não é? E não precisa disso, é só olhar para a sociedade. Tem mais gente passando necessidade do que quem tem o que comer. Não é? E é assim, o desemprego e tal, e não se pode politizar isso, tem que colocar a mão e fazer, abrir portas de emprego para que as pessoas trabalhem. Não é? Isso é bíblico, tem que trabalhar para que o pão não seja pesado a seu irmão, não é deixar o pão por conta de outros que arrumem, cada um de nós temos que arregaçar as mangas e ir ao campo de trabalho, trabalhar, não é? Mas hoje, aí se para os legisladores, representantes do povo, não é? Eles querem fazer média para eles mesmos, mas menos para o povo que se dane. É essa mensagem que vem passando aí, não é? Então, como vamos lidar isso no capítulo de número 58 de Isaías, não é? Eu peço que os irmãos, nossos nobres ouvintes, leiam o capítulo 58. Você vai ver o que Deus está falando lá, não é? Então, se crescermos em grupo de nível de pobreza, os órfãos, por exemplo, e as viúvas, que estão sujeitos a todas as formas de injustiças e tiranias decorrentes da opressão direta, então a necessidade da ética cristã, de assistência, de um chamado à ação por parte dos cristãos, né, torna-se ainda mais decisivo. A Bíblia constantemente exige justiça social. E vamos ver em Êxodo capítulo 3, versículo 9, Êxodo capítulo 3, versículo 9, Deuteronômio 23, versículo 15 e 16, Deuteronômio 24, 14, Salmos 10, versículo 16 e 17 e 18, Jeremias capítulo 7, versículo 5 até o versículo 7, Amós capítulo 4, versículo 1, Ezequiel capítulo 45, versículo 8, Tiago, capítulo 2, versículo 5 a 7. Tiago, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 7. Então, na ordem divina, de todas essas coisas, Deus ele trabalha dentro na ótica divina. Podemos observar que, dentro desse conceito todo, essa ordem divina das coisas, Deus exigia que governantes e líderes exercessem equidade, justiça e supervisão para certificarem que todos os cidadãos seguidores fossem tratados de modo correto. Então, hoje na ordem do nosso país, nós pagamos imposto, o Estado faz o serviço para nós, tá? Como saúde, estrada, e assim que norteia-se. Mas não é assim que acontece, não é? Lamentavelmente. Então, essa questão de explorar a politização da fome, isso é uma outra pandemia, uma outra peste. Isso
não ajuda nada. Ética, né, isso é antiético, isso é deprimente, isso é antibíblico, e tudo isso que isso não pode acontecer, certo? Ou nós vivemos em um país rico que pode sim sustentar os seus patriotas, os seus filhos, os seus patriotas, não, os seus filhos, né? Podemos dizer, temos como trabalhar, temos como ganhar dinheiro, temos como viver bem aqui, mas a politização, né, traz a miserabilidade para toda essa excrescência que vemos, né? Então, o povo de Deus, igualmente, é responsável por resistir com firmeza à opressão, a ajudar os pobres, né, perante a sociedade em geral. Tem um livro, né, de Iago Martins, A Máfia dos Mendigos. Ele vai falar dessa sociologia, e hoje existem segmentos religiosos, lamentavelmente, que eles exploram esse tipo de situação. Por exemplo, se você dá comida para um morador de rua hoje, amanhã você só vai dar um mês que vem. Quer dizer, ele só come de mês em mês, é isso? Entendeu? Então, se nós nos unirmos, se nós trabalharmos dentro de uma visão de ajudar, de levantar as mãos, estender as mãos ao necessitado, todo mundo será igual. Todo mundo comerá, todo mundo vestirá, todo mundo terá seus donativos. Às vezes aqueles que estão marginalizados à margem da sociedade, no sentido de pobreza, né? Essa pessoa é menos visto, essa pessoa é menos abraçada, essa pessoa é menos contemplada. Isso, o que é que estão fazendo com os nossos irmãos, né? Nenhum grupo deveria usar o poder para explorar o próximo. Isso é exploração do próximo. E a Bíblia reprova isso em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 18 a 20. Salmos, capítulo de número 1, capítulo número 82, versículo de 1 a 4. Provérbios, capítulo 21, verso 15. Amós, capítulo 5, versículo 7 a 15. Portanto, o clamor dos pobres, do órfão, era evidente. A maioria das pessoas concordava com a necessidade de acabar com toda opressão e injustiça. No entanto, a maneira de combater esse tipo de problema, o ponto de divergência em muitos casos, né, a frase usada pelo grande selo original dos Estados Unidos seria bem apropriada. A rebelião contra os tiranos é a obediência a Deus. Isso aí tinha aquele selo um selo de originalidade dentro disso. Então, a maneira bíblica de lidar com esses males em uma sociedade ao redor do mundo, na sociedade ao redor do mundo, implica aí, em primeiro lugar, examinar uma ou mais passagens bíblicas, principalmente no que trata desses problemas. Um dos contextos mais adequados da Bíblia para essa situação é o Isaías 58, versículos de 1 a 12, embora à primeira vista a passagem pareça aí tratar mais diretamente de outro assunto, mas ela é diretamente ligada a esse tipo de situação. Nós vamos ver a responsabilidade social da família de Deus, a responsabilidade social da família de Deus, né? Isso não implica em dar cesta básica só, isso não implica em nada disso. Isso implica dividir o que você tem. Isso implica nisso. Então, a ação ética proposta para ajudar e remediar alguns desses males pode ser encontrada em Isaías capítulo 58, conforme eu disse. Um dos principais textos bíblicos que o assunto é responsabilidade social da família de Deus, né? O ponto central aqui, o texto diz assim: acaso o jejum que desejas não é este? Solta a corrente da justiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade o oprimido e romper todo o jugo. Versículo 6 do capítulo 58. Quais as responsabilidades sociais da família de Deus, né? Ao expressar o amor dele em resposta aos clamores do oprimido. Se eu amo o meu irmão, se eu amo a Deus e não amo meu irmão, esquece que não é amor. Deus não concorda, não trabalha dentro dessa visão. A visão de Deus é compartilhamento, é ajudar, né? E assim sucessivamente. Então nós vamos ver que nós temos que abandonar em detrimento das nossas pretensões religiosas, abandonar em relação aos hábitos corretos, né? Devemos trabalhar em cima dessa visão, os hábitos corretos,
criar esses hábitos corretos, em relação às doutrinas corretas, em relação às práticas corretas, desejos corretos, liturgias corretas, né? E assim sucessivamente. Devemos abandonar nossas pretensões religiosas. Deus ordenou ao profeta Isaías que erguesse a voz para alertar sobre a ação divina contra todos os hipócritas religiosos e falsos devotos que orgulhosamente esperava obter favor e estima de Deus por serem tão corretos em suas formas ritualísticas exteriores de adoração, sem dar importância à questão do amor ao próximo. Então isso de nada adianta esses formalismos, né? O cuidado com a necessitado. Portanto, Deus orientou o profeta a reprovar esses religiosos com a máxima severidade, em alta voz, que soaria como um alarme de um clamor de trombeta, avisando que o jugo estava errado, que algo, aliás, o jugo não, que algo estava errado. Então, os próprios olhos deles tinham, primeiro, os hábitos corretos, pois procuravam a Deus dia a dia, né? Quando também alegravam ter a doutrina correta, porque estavam desejosos de conhecer os caminhos de Deus. Né? Qual era dentro dessa visão toda? Que tipo de pessoa sempre parece ter uma resposta pronta, né? De qualquer forma de acusação, entendeu? Então eles ostentavam aquilo. Primeiro, as práticas corretas. Além disso, pensavam em ter que havia pedido a Deus as decisões justas, portanto achavam-se também que tinham desejos corretos, ou por último acreditavam que tinham a liturgias correta, porque pareciam desejosos de Deus e aproximar-se. Geralmente o termo litúrgico cerca-se ou chegar-se a ele, né? se propõe a se aproximar dele, né? Devemos permitir que Deus exponha as nossas superficialidades. Capítulo 58, verso de número 3 e 5 de Isaías. A pergunta perfeita pelos ouvintes de Isaías era uma pergunta dupla. Por que jejuamos? E tu, Senhor, não ouves? Por que nos humilha e não reparaste? Deus deveria ser grato a ser totalmente impressionado com o tamanho do fervor, devoção e adoração dirigida à sua pessoa. Afinal, o que estava errado? Era eles que perguntavam isso. O que estava errado, eles podiam fazer tudo, mas não ajudava o seu irmão, não ajudava o próximo, não compartilhava, do que tinha. Pelo contrário, eles trabalhavam dentro de uma visão egocêntrica. Eu quero trazer aqui, antes de o vídeo ficar muito longe, e antes de terminar essa aula, essa fala aqui, definição de pobreza. Pobreza é uma categoria ou situação econômica da quais as pessoas são incapazes de obter e de possuir meios de sustento para os seus próprios esforços, evitando passar necessidade. Quem é verdadeiramente pobre precisa e depende de outras pessoas ou instituição, como agência de caridade, religiosas e seculares, a fim de receberem seu sustento. Por sua vez, a pobreza ordinária alude aí àquela condição em que as pessoas ganham apenas o suficiente para sobreviver sem qualquer ajuda externa, embora não tenha aí o bastante para os confortos comuns, comuns e as vantagens desfrutadas por outras classes, né? Então essa categoria de pessoas pobres geralmente representem aí recentes, aliás, de uma boa educação, não podendo viajar nem desfrutar de qualquer tipo de luxo. Por outra parte, os criticamente empobrecidos são aqueles que dependem inteiramente de outras pessoas por sua simples sobrevivência, para sua sobrevivência. Então, entre essas classes, a mortalidade infantil é extremamente alta. A expectação da educação de vida, por exemplo, né, entre os adultos é muito baixa. Aí, assim sendo, nesse sentido, em sentido aí bem real, tais pessoas não estão nem ao menos sobrevivendo, né? Então, pobreza é um dos mais persistentes e vexatórios problemas da humanidade. Por muitas vezes instaura-se por culpa do próprio indivíduo ou entrega-se à inatividade, né? Que se entrega à inatividade, mas outras vezes é imposta às pessoas.
Então existe a questão que o indivíduo se entrega a esse tipo de coisa, ele instaura isso, não é, a culpa do próprio indivíduo, e ou por vezes também imposta por outras pessoas, pela força da circunstância, pela falta de educação, pela ignorância acerca de como as pessoas deveriam tirar proveito da oportunidade. E Jesus mencionou de forma proverbial a persistência da pobreza. Em Mateus capítulo 26, versículo 11, né, os sociólogos reconhecem a necessidade de dar-se aos pobres os meios e os conhecimentos necessários para eles escaparem da pobreza. Né? Não é da esmola, é da condição para que se trabalhe, para que se estude, para que saia dessa miserabilidade. Né? É essa a visão bíblica, a visão de Cristo. E não meramente suprir as necessidades gratuitamente, que é dando esmola, bolsa disso, bolsa daquilo, e as pessoas se acostumam, né? E não fazem nada na vida. O tempo passa, daqui a pouco chega a velhice e não conseguiu nada absolutamente, ficou dependendo das esmolas dos governos estaduais, municipais, enfim. Às vezes, não que você não precise, porque você já paga imposto, mas você não precisa ficar dependendo na porta, batendo na porta dessas instituições, porque não é essa a função deles. Né? A função é fazer pelo que o povo já pagou para eles fazerem. Não é? E assim sucessivamente. Mas hoje mudou-se as figuras, então os politizam demais e as pessoas continuam pobres, continuam desempregadas, os empregos só vivem nos números. Na verdade, isso não é fato. Não é? A riqueza é para alguns, não é? Que sugam, que subtraem, que enganam, enfim, é um negócio tenebroso. Né? As experiências nos projetos, por exemplo, nos projetos de casas populares, têm demonstrado que é preciso arrancar a favela do coração dos favelados, antes de remover com eficácia os favelados de suas favelas. Né? Então, por exemplo, nós vivemos isso no nosso município. Né? Enfim, então, antes de tudo, as experiências dos projetos de casas populares demonstra isso, né? Que é preciso primeiro arrancar a favela dentro do coração dos favelados, antes de remover com eficácia os favelados de suas favelas. Né? Então, pois novos distritos residenciais não demoram aí a transformar-se em favelas, quando ali vão residir aí favelados. Talvez a educação seja o maior instrumento necessário para libertar as pessoas da pobreza. Eu creio piamente nisso. Né? Creio piamente nisso. A educação, o conhecimento, ele liberta as pessoas, tira as pessoas do comodismo, tira as pessoas de pensamentos espúrios do outro, pensando com a cabeça do outro. Não pense com a sua cabeça, é inteligente o suficiente. É só colocar em prática. Né? Porém, uma boa alimentação é importantíssima desde o começo da vida do bebê, pois a inteligência nativa, né, ver-se prejudicada ou diminuída. Então, o nosso tema de hoje é um tema de ordem sociológica. Nós vamos ver aí a pobreza no Antigo Testamento, né? Em Deuteronômio capítulo 5, 15, versículo 11, alerta-nos para o fato de que a pobreza era um constante na vida do povo de Israel desde o princípio. Então, os elementos dessa questão da pobreza é referida no Antigo Testamento, que são os seguintes. Primeiro, a passagem de Salmo 112, versículo de 1 a 3, dá a impressão de que a prosperidade quanto às coisas materiais era apanágio, né, do homem piedoso, o que a pobreza caracterizava-se aí ao homem maligno. Né? Então, Deuteronômio 28, versículo de 1 a 14, mostra-nos que Deus abençoa materialmente ao homem e, por outra parte, sempre foi um problema espinhoso de deslindar aí com as riquezas geralmente são controladas por homens maus. Isso é um problema, o que é o lado oposto da mesma moeda. Salmo 73, versículo 12 e 14. Então, trazendo aqui alguns dados para a gente pensar um pouco, para o vídeo não ficar também muito grande, muito longo, muito extenso. Né? A igreja não é resposta para a pobreza. Tem gente que está pensando, a igreja é resposta para a pobreza?
não é? Não. O objetivo principal da igreja seja diminuir, né? Não é o objetivo principal da igreja não é diminuir a pobreza. A igreja é uma instituição que deve pregar e proclamar o evangelho. Em certo sentido, a igreja não deve se distrair ao tentar suprir as necessidades físicas por si própria. Então, algo importante na resposta dessa pergunta é definir a pobreza adequadamente. Penso que se definirmos com precisão o que é pobreza, a resposta ficará clara. Tendemos a pensar que a pobreza é não ter dinheiro ou acesso à saúde. Isto é apenas uma parte. Quando as pessoas pobres falam elas falam sobre o que é ser pobre, elas falam de vergonha, falam falta de esperança, isolamento, etc. Aí quando entendemos isso, vemos como igreja, e a resposta para a pobreza real é profunda, pois o Evangelho ele nos reconcilia com Deus e acaba com esse tipo de vergonha, não é? Eles nos retira do isolamento da comunidade para a comunidade. Nesse sentido, a igreja é a resposta de Deus para a pobreza genuína. Por exemplo, já trabalhamos com pessoas que oferecemos abrigo em nossas igrejas. Muitos deles tinham uma estrutura, estrutura para se manter, para trabalhar, e as pessoas às vezes sugam, né? Precisam ter cuidado para não tornar a igreja um cabide de exploração de alguns, né? No mundo, embora a taxa global de pobreza tenha caído em mais da metade desde 2000, em cada 10 pessoas das regiões desenvolvidas ainda vive com menos de 1,90 de dólar, $1,90 por dia, né? E vivem na pobreza extrema, né? Para o valor fixado aí que define as pessoas que vivem de pobreza extrema. Milhões de outras vivem com um pouco mais desde que dessa quantia e resistem a um progresso significativo em muitos países do leste e sudeste da Ásia, né? Mas ainda existe 42% da população, não é, da África subsaariana que continua a viver abaixo da linha da pobreza, certo? O que é pobreza? A pobreza envolve mais do que falta de recursos, de rendimentos, de que garantam aí meio de subsistência, né? Ou sustentáveis. A pobreza manifesta através da fome, da malnutrição, do acesso limitado à educação, né? E outros serviços básicos, a discriminação, a exclusão social, bem como a falta de participação nas tomadas de decisão. Então, hoje, 780 milhões de pessoas vivem abaixo do limiar internacional da pobreza, não é? Ou seja, com menos de $1,90 por dia. Mais de 11% da população mundial vive na pobreza extrema. A luta para satisfazer as necessidades básicas na esfera da saúde, na educação e no acesso à água, no saneamento, por cerca de 100 homens aos 25 aos 34 anos e 122 mulheres nessa faixa etária vivem na pobreza. Mais de 160 milhões de crianças correm risco de continuar pobre dentro da pobreza extrema até 2030. São expectativas, números, não é, exposto aqui, ok? Esses números nós podemos observar, por exemplo, a ODS, por exemplo, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? E assim sucessivamente. Então, para o vídeo não ficar muito grande, nós vamos poder só observar a preferência o principal referência do ODS, por exemplo, que combater a pobreza é falta na metade de por exemplo, garantir uma mobilização significativa dos recursos, não é, de uma variedade de fontes, inclusive através do esforço da cooperação e desenvolvimento proporcionado por meios adequados possíveis para que os países desenvolvidos em desenvolvimento, em particular países menos desenvolvidos, possam implantar programas e políticas para acabar com a pobreza
em todas as suas dimensões, né? Hoje se fala muito isso, não é? Mas as pessoas continuam comendo na mão uma miserabilidade de cesta disso, cesta daquilo, e as pessoas continuam anos e anos, passa anos e anos vivendo nessa mendigância, né? Medindo a pobreza, as últimas décadas houve um progresso acentuado na redução da pobreza em todo o mundo. De acordo com essas estimativas, em 2013, 10,7% da população mundial vivia com menos de $1,90, né, por dia, em comparação com os 35% em 1990 e 44% em 1981. Então, deu uma melhorada aí, segundo o Banco Mundial, que estabelece uma nova meta para acabar com a pobreza e não haja mais de 3% da população mundial para viver com essa faixa de $1,90, certo? São informações contundentes, é a aula de hoje, canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas. Um abraço a todos e até a próxima aula.